A seguir, Hora da Notícia. Extinção da Passotur e mudança no comando da Secretaria de Cultura de Passo Fundo são informações do quadro Fatos de hoje. As dificuldades enfrentadas por hospitais gaúchos por causa do atraso no repasse de recursos do Estado. Para falar sobre o assunto, nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o superintendente do Hospital São Vicente de Paulo, Hilário de Davi. Você sabia que o brasileiro consome, em média, 18 colheres de chá de açúcar por dia? A gente mostra hoje como vai funcionar um acordo que quer reduzir o açúcar nos alimentos industrializados. E ainda um espaço para saber mais sobre o que se anda produzindo no cinema brasileiro e latino-americano. É o Cine Clube de Passo Fundo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro, é hora da notícia. Até 2022, 144 mil toneladas de açúcar devem ser reduzidas em alimentos industrializados aqui no país. Isso porque o governo assinou no último mês um acordo com a indústria de alimentos. A redução está prevista para 5 tipos de alimentos. Veja na reportagem quais são. Você já se perguntou quanto de açúcar consome por dia? E não vale somente contar esse que você adiciona nos alimentos. Tem que contabilizar também o que está presente nos alimentos que você compra na prateleira do mercado. É que o brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia, o que equivale a 18 colheres de chá. Destes, 64% é de açúcar adicionado ao alimento. Os outros 36% é o açúcar presente nos alimentos industrializados. Os dados são do Ministério da Saúde e revelam o quanto é importante ficar de olho no que muitas vezes passa despercebido: o rótulo. Não para uma neurose de ficar o tempo todo só olhando tudo, eu vou comer tudo, tem que olhar detalhado. Não é nem o contexto calórico, e sim o contexto dos ingredientes que contém nesse alimento. É neste ponto que as pessoas se perdem, que às vezes vai olhar o rótulo, olha direto na caloria. Ah, mas eu estou controlando minhas calorias. Caloria é um detalhe. O mais importante é o nutriente que nesse alimento contém. E pensando em reduzir o açúcar dos alimentos industrializados em um prazo de 4 anos, o governo fechou um acordo com a indústria alimentícia para diminuir esses níveis em até 140 mil toneladas. Nesse caso, os bolos com 32,4%, as misturas para bolos com 46,1%, as bebidas açucaradas 33,8%, os produtos lácteos 53,9%, os achocolatados 10,5% e os biscoitos, que são campeões no nível de açúcar, 62,4%. Pensando que tem essa redução, eu posso comer mais. Ah, vai reduzir um pouco desse açúcar, então eu posso aumentar a minha quantidade. Não, é justamente o contrário, que reduzindo no preparo desses alimentos processados e ultraprocessados, quem consome esse tipo de alimento reduz um pouco. Que aí está relacionado à obesidade, à diabetes e às comorbidades, triglicerídeos, enfim, e tudo mais. A partir do momento que você diminui isso, você precisa repensar estratégias para verificar se o produto realmente vai continuar com aquele prazo de conservação inicialmente definido. Aí o outro aspecto é o da industrialização mesmo, dentro da indústria. Quando você modifica a quantidade de açúcar, e não é só a quantidade, é o tipo de açúcar também. E com isso vai modificar dentro na indústria, nos equipamentos, vai haver necessidade de haver modificação. Então tudo isso tem que ser revisto e bem adequado na indústria. Nada de excepcional, de tão complexo assim, mas isso precisa ser revisto. Então as indústrias precisam repensar tecnologicamente, de forma adequada, isso. O prazo para essas mudanças é 2022 e a redução vai ser aos poucos. Até lá, é muito importante ficar ligado nas informações de cada produto, principalmente nos ingredientes. O que vem por primeiro é o que está mais presente no produto final. Por isso que é sempre bom duvidar da embalagem que diz sem açúcar. Muitas vezes, a informação do açúcar está no verso da embalagem. Tem que se ter muito cuidado, porque pensa que é um pouquinho mais saudável. Bom, então eu vou comer essa bolachinha porque é um pouquinho mais saudável. Porém, nem sempre ela é tão saudável assim. O que é necessário
Então é onde as pessoas consomem bastante, né? As bolachas, refrigerante, os sucos, que também há uma distorção, acha que tem menos açúcar e às vezes tem até mais, porque não é um suco feito na hora, né? Todos os empacotados, que duram um tempo, para durar mais tempo sem ter o comprometimento na estrutura, ele precisa de um adicional químico maior também. Então o açúcar está para a conservação e esse é o ponto, de reduzir numa proporção em que não vai comprometer a conservação e que reduz um pouco no consumo para as pessoas, né? A ideia é que o setor produtivo possa contribuir para a redução do consumo de açúcares pela população brasileira para menos de 10% do total das calorias diárias ingeridas. Mas, quando se trata de saúde, de nada adianta pensar nessa redução quando os hábitos dentro de casa não mudam. Então é adição de açúcar no café, é adição de açúcar em alguma outra refeição, ou coloca em cima. Isso é cultural, porque o consumo, embora se faça toda uma demonização de que as bolachas, os refrigerantes, isso tudo são o mal da humanidade, 2/3 do consumo de açúcar vem da adição do açúcar que a gente faz na nossa casa. Então isso é importante de rever, porque não vai adiantar nada diminuir em 10%, 15% a quantidade de açúcar nos alimentos industrializados se não houver a diminuição efetiva do consumo de açúcar em casa. A dificuldade enfrentada por hospitais no estado em função do atraso no repasse de recursos pelo estado é mais uma vez assunto aqui no Hora da Notícia. Ontem nós conversamos com o administrador do Hospital de Clínicas, Lucinei Borer, e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o superintendente do Hospital São Vicente de Paulo, Hilário de Davi. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. A exemplo do que aconteceu ontem, o nosso objetivo é entendermos qual a situação hoje do Hospital São Vicente. Mas antes disso, por que esta crise na saúde, na sua visão? É bom entender, a crise ela é crônica. Todos os anos a crise aparece no mês de novembro, dezembro, final de ano, fim de recursos do governo, orçamento esgotado. E então isso acarreta. Mas o que é importante que essa crise que hoje o Estado tem com a saúde, que passa 600 milhões a 700 milhões, ela tem uma causa, entende? Porque os hospitais não recebem o custo, nem o custo daquilo que eles gastam para o atendimento. Você pode dar um exemplo? Sim, 60% apenas do custo nós recebemos. Se gasta R$100 e se recebe em média R$60. Então, de largada, o hospital já tem um déficit de 40%. E que vem carregando há mais de 4 anos, somando dívidas. Bom, qual é o passivo hoje que o Hospital São Vicente tem a receber do Estado, tanto dos serviços prestados pelo SUS quanto dos serviços do IP? Esse ano se agravou mais porque o IP também, os recursos provêm do Estado, né? Então o IP mais os atendimentos à população do SUS somam valores e o Estado tem dificuldade. O São Vicente tem aproximadamente 20 milhões para receber. Há um atraso no IP superior a 30 dias do normal de atraso e o SUS também tem um valor significativo e que chega a casa de 20 milhões, que ajudaria se estivesse em caixa. Bom, quais são as decisões que o hospital precisa tomar diante desse caso? Como se administra essa situação? O que a gente está acompanhando com os hospitais da região, acompanhando a federação, os hospitais estão... Alguns já fecharam, outros estão fechando, outros estão reduzindo atendimento, outros estão diminuindo o pessoal, há greves. Então, há financiamento no banco. O mais importante, os bancos estão todos de olho, não estão mais dando crédito para os hospitais. Como se fazia mais facilmente, pelo menos antigamente. Exatamente. Então, fornecedores não entregam mais mercadoria porque não recebem. Funcionário precisa ser pago. A gente está vendo aí os atrasos. Hoje são mais de 30 cidades com dificuldade. E é a movimentação dos pacientes vindo de toda a região para cá.
Bom, quais as perspectivas de receber esse valor em atraso ou parte dele? Ontem nós falamos um pouco sobre isso e há aí uma possibilidade de no dia 13 de dezembro haver um pagamento de uma parte. Veja, os hospitais têm a ver, segundo a federação, mais de 250 milhões. Há uma perspectiva de que seriam pagos agora 80 milhões para os hospitais. Dividir isso em 250 hospitais filantrópicos, é fácil de ver que o valor é pequeno. E agora se soma o quê? Os custos com 13º, folha de dezembro, folha de janeiro. Então, há essa preocupação. Há realmente uma tristeza em todo dia, é um dia novo de dificuldades. O senhor pode nos dizer até quando o Hospital São Vicente suporta essa situação? O Hospital São Vicente tem por norma, eu nunca vi aos 46 anos que eu estou lá, suspender atendimento. O que poderá acontecer é assim, cirurgias eletivas que dá para agendar para o ano que vem acontecer. Mas o hospital vai fazer todo o esforço para continuar o atendimento. Essa semana o Estado pediu, através da coordenadoria, se nós pudéssemos receber já pacientes da região de Uruguaiana, de Itaqui, de Quaraí, enfim, pacientes da área da cardiologia, por causa do problema em Uruguaiano com a Santa Casa. Com toda essa experiência na área de gestão hospitalar, e só para a gente concluir aqui rapidamente, o senhor vê perspectivas pela frente? Isso pode ter relação com o novo governo ou não? Tem que acontecer, né? Tem que acontecer. A gente fala de que para comer omelete precisa quebrar ovos, né? Nós estamos numa época agora de quebrar ovos. O movimento é grande, eu via ontem o Senado também trabalhando em cima disso. Tem que haver mais recurso. São 4 anos que os recursos foram retirados parcialmente, só ficou o básico. E nesses 4 anos não foi reposto nada. E os custos hospitalares cresceram. Então, se não houver uma mudança, nós veremos coisas piores. A gente segue acompanhando estes casos envolvendo os hospitais aqui da nossa cidade. Muito obrigada. Um bom trabalho para o senhor. Obrigado. Obrigada. Olha, termina hoje o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições deste ano. Aqueles que não votaram, então, no primeiro turno, precisam regularizar a situação eleitoral. Em Passo Fundo, o cartório recebeu 191 pedidos de justificativa e já deferiu 119. A regularização ela é exigida, por exemplo, para posse em cargo público, para matrícula em instituições de ensino superior e também para emissão de passaporte. A justificativa pode ser feita pela internet, o site é esse que está aparecendo aí na tela. Você pode também ir até o cartório eleitoral. Uma reforma administrativa está sendo anunciada pela Prefeitura de Passo Fundo. Quem tem as informações é a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Com a meta de reduzir custos e enxugar a máquina administrativa, o prefeito Luciano Azevedo anunciou mais uma etapa da reestruturação administrativa do governo municipal. A Passotur, que cuida do turismo e eventos culturais, será extinta e os departamentos serão absorvidos por outras 3 secretarias. O turismo, por exemplo, passa para o desenvolvimento, o tradicionalismo passa para a Secretaria de Cultura e a administração do Parque da Gare será de responsabilidade dos serviços gerais. Haverá mudança também na Secretaria de Cultura. Pedro Almeida deixa a pasta para assumir uma coordenadoria de gestão junto ao gabinete do prefeito. E o jornalista Henrique Fonseca assume o comando da cultura. Diorges Oliveira, que é o atual presidente da Passotur, vai passar a coordenar o setor de captação de recursos. A extinção da Passotur depende de aprovação da Câmara de Vereadores. Para tanto, um projeto será encaminhado nos próximos dias, que inclui ainda o fim da Passotur e também a criação das coordenadorias. As mudanças na gestão incluem ainda a redução de 10 cargos de confiança e de funções gratificadas, o que deve assegurar uma economia de R$ 660 mil ao ano. O resultado da economia das mudanças propostas ontem, porém, ainda não foram avaliadas, mas ela se dará com o fim de terceirizados na Passotur e também com o fim da estrutura física que é utilizada hoje. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Bom trabalho, a gente espera por você amanhã. Tá certo. Obrigada. Até amanhã.
As novas placas do Mercosul para veículos começam a valer ainda neste mês. Depois do intervalo, a gente mostra então para quais veículos elas vão ser obrigatórias. Já voltamos. E agora, advogados associados à OAB vão poder fazer cursos de especialização com desconto aqui na UPF. Um convênio foi firmado nesta semana entre a Fundação Universidade de Passo Fundo e a Caixa de Assistência dos Advogados aqui do Rio Grande do Sul, que pertence ao Conselho da OAB. Na área do direito, a UPF oferece especializações, MBAs e também o curso de mestrado. A padronização das placas do Mercosul deve começar este mês no Brasil. Países como Argentina e Uruguai já fizeram a mudança. O Jean Marmentini tem outras informações. O governo federal tinha a previsão de, a partir do dia 1º de dezembro agora, em todo o território nacional, ter o sistema de placas do Mercosul. Acontece que esse prazo foi prorrogado. É uma série de datas para todos os estados do Brasil e aqui no Rio Grande do Sul é a partir do dia 18. A gente está aqui com o seu Valmor, que é um especialista nesse assunto, e a gente quer saber algumas coisas, seu Valmor. Como é que vai funcionar esse sistema? Bom, a princípio, no dia 18, como está previsionado, no Rio Grande do Sul, todo o automóvel de 0 km e o que for fazer transferência no CRVA, ele terá que trocar as suas placas. Isto é o previsionado para o momento, porque nós estamos sendo surpreendidos com novas alterações, mas o pré-estabelecido para a data de agora é no dia 18 de dezembro no Rio Grande do Sul. E as principais mudanças, seu Valmor? Não vai mais ter o nome da cidade, não vai mais ter letra, como é que é isso? Bom, a princípio a placa Mercosul, ela virá. O carro que nasce com uma placa, o carro zero, o carro transferido, ele nunca mais irá trocar as suas placas. Ele não irá, pelas mudanças alteradas até então, ele não vai ter mais necessidade. O proprietário que compra hoje um carro zero e vende para a Bahia, qualquer estado da federação, por 5, 6 vezes nomes de proprietário, ele será a mesma placa sempre, vai morrer com o carro. E parece que para o país também é um controle mais tranquilo, sendo assim, não é? O que muda também, hoje existe um controle de estoque chamado QR Code. Anteriormente saiu uma autorização do CRVA para que isso acontecesse. Hoje não. Hoje o cidadão faz a sua vistoria, vem até um estampador, uma fábrica de placas, o estampador, que assim é dito, e vai passar. Aí o QR Code vai notificar o fornecedor, quem forneceu a chapa base, fornece o Detran, comunica automaticamente, e o Denatran, número do chassi, tudo. Com relação a trânsito, ele entra no QR Code, sabe a cor do carro, tudo, sabe todos os dados, é muito mais aprimorado nesse sentido. É o DNA do carro. É o DNA, exatamente, o DNA do carro. Muito obrigado pelas informações. A gente conversou com o Valmor Diniz da Costa, que é um especialista nesse assunto. Lembrando, então, você que está aí adquirindo um carro, vai transferir o carro a partir do dia 18, já no sistema de placas do Mercosul. A gente volta para o estúdio. A partir da próxima segunda-feira, dia 10, mais uma edição da pesquisa Fala Passo Fundo vai estar disponível. A pesquisa é um meio de comunicação entre a administração municipal e a população para avaliar os serviços oferecidos pelas secretarias municipais. Para participar é simples, basta acessar o site que aparece aí na tela e responder as perguntas. O amanhecer dos próximos dias deve ficar ainda mais frio. A mínima cai, mas não tem previsão de chuva. Veja os detalhes aí na previsão para amanhã e já a previsão de sábado. A previsão do tempo para sexta-feira é sol com bastante nuvens pela manhã e nebulosidade aumentando no decorrer do dia. A noite também será de muita nebulosidade e sem chuva. A mínima será de 13 graus e a máxima de 23. O sábado, previsão de dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e nuvens que aumentam no decorrer da tarde.
mínima de 9 graus para o sábado e máxima de 25. Você se interessa por cinema? Se sim, vai adorar conhecer o trabalho do Cineclube Cinematógrafo. Uma ótima opção para quem quer saber mais do que se anda produzindo no cinema brasileiro e latino-americano. Agora, mais do que assistir, é poder debater os temas. Veja como foi o encontro de ontem à noite em Passo Fundo. Pipoca disponível e muita opção na parede. Assim são as sessões do Cineclube Cinematógrafo. Um lugar para assistir, debater e conhecer o que se produz da sétima arte no Brasil e na América Latina. O nosso principal objetivo é trazer filmes que não entram no circuito comercial, porque o cinema brasileiro hoje ele encanta o mundo inteiro, né? A gente ganha vários prêmios em festivais no mundo todo. E a gente não tem muito aonde assistir esses filmes, né? Depois da exibição, os participantes conversam com os diretores e atores dos filmes. Ele é um momento de encontros para que as pessoas aprendam a questão técnica, né? Discutam a produção, discutam o roteiro. E as conversas que rolam logo depois das exibições, elas têm sido verdadeiros cursos de cinema, de direção e de fotografia também. E olha, ficou interessado? O Cineclube acontece nas quartas-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 7h30 da noite, na sala de multimeios do Sesc Passo Fundo. Essas foram as informações de hoje. Olha, esse programa tem reapresentação sempre à noite, em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30, e a gente, é claro, espera por você. Até lá!